Capítulo 6. Minha estada no Budabá estava indo muito além do simples trabalho. Pessoas do mundo todo se encontravam no pequeno povoado de Águas Calientes, antes de subirem até Machu Picchu. Algumas traziam na bagagem a alegria da realização de um sonho, mas a grande maioria carregava cicatrizes e feridas a serem fechadas. A energia do santuário em meio à floresta, preservada, a alegria e a simplicidade do povo peruano em receber os viajantes, tudo isso criava um clima propício que permitia às pessoas vivenciar experiências mágicas. Encontrar gente especial, assim como eu mesmo havia encontrado Buda Tsongkhapa. Existiam ainda as piscinas de águas quentes, vulcânicas, onde muitos relatavam terem sido experiências incríveis enquanto meditavam. Sempre que podia, eu aproveitava para me banhar em suas águas, e assim voltava renovado. Aqueles dias já haviam mudado minha vida. Nunca mais seria a mesma pessoa quando retornasse ao Brasil. Acho que quando ficamos no mesmo lugar muito tempo, começamos a complicar as coisas. Passamos a não ver as soluções simples que Deus põe diante de nós para resolvermos nossos problemas. Por mais complexos que sejam, uma viagem como esta nos faz repensar nessa nossa história e nos permite ver as coisas de outro ângulo. E o mais importante de tudo, pelo que eu percebi até agora, é que nos permite encontrar nossas verdadeiras essências, por causa da sofisticação da nossa vida nas grandes cidades. Acabamos perdendo. Vejo porque você está concentrado. Isto é muito bom. Pude ouvir a voz de Buda, que chegava com a bandeja para servir o nosso chá. Se você todo dia parasse por alguns minutos para simplesmente não fazer nada, não pensar, não agir, traria um grande benefício para o seu corpo e seu espírito. É possível ficar sem fazer nada. Quer dizer, mesmo quando estamos meditando, estamos pensando em alguma coisa, um lugar bonito, algo que nos traga alegria. Não é assim? Sim, mas o que eu estou falando é de não fazer nada. Se você está pensando em alguma coisa, por mais belo que seja, está fazendo algo. Quando você esvazia a mente, toda ela, dos maus pensamentos e dos bons, e consegue ficar assim por algum tempo, você está renovando todo o seu ser. Quando conseguir meditar assim, poderá ter uma pequena ideia do que é Nirvana, a ausência total de todas as coisas. Porque o Senhor diz que mesmo bons pensamentos não são importantes no Nirvana. Aqui, neste mundo, nossa mente e nosso eu estão expostos a todo tipo de emoção, de sentimentos, portanto, temos que preenchê-los com coisas boas, antes que as coisas ruins se apoderem de nós. No Nirvana, isso não se faz necessário, porque lá não existem coisas ruins. Não precisamos ser bons, porque não existe maldade. Isso se faz necessário neste mundo, onde todas as coisas têm sempre dois lados, positivo e negativo, luz e trevas, bem e mal. Mas o Nirvana não tem nenhum desses lados. É a ausência total de tudo, do pensar e do sentir, que fazem parte do mundo e das emoções e das criações. Nossa mente cria o tempo todo. Nosso ser sente emoções o tempo todo. No Nirvana, experimentamos esse estado de não pensar, de não ser e não sentir. Quando conseguimos meditar dessa forma, ao menos por alguns instantes, começamos uma grande transformação em nós mesmos. Nossas ações passarão a se integrar com nossos ideais, nos permitindo agir somente dentro de uma consciência maior. Assim, deixamos de agir como tolos e fazer coisas tolas e buscar coisas tolas, e passamos a ter sentimentos de compaixão e amor por todos os seres vivos. Se desejar experimentar e aquietar seu corpo e sua mente, faça coisas simples, como regar as flores. Esse é um excelente exercício.
Nas coisas simples estão as chaves para solucionarmos as complexas. No passado, muitas pessoas sabiam disso, mas hoje parece que ter esquecido. Tudo está ficando sempre mais complicado. Lembre quando um jovem cientista estava sempre há tempos tentando compreender determinados fundamentos de suas teorias. Os amigos lhe mostravam cálculos e mais cálculos. Passava horas discorrendo sobre as probabilidades de estarem certos ou errados acerca das leis do universo. Numa tarde, esse jovem, já cansado, estava em um bosque ponderando sobre tudo aquilo. Então, uma simples coisa aconteceu e ele compreendeu um dos mais importantes fundamentos de toda a ciência. O senhor o conhecia? Não exatamente, mas fiquei com pena do rapaz. Ele estava sempre muito perto de solucionar suas indagações, mas então dava ouvido à pessoa que nada sabia e apenas complicava ainda mais a sua mente. E como o senhor o ajudou? Não precisei fazer quase nada. O mérito é tudo dele. Apenas permiti que uma maçã caísse sobre sua cabeça. Aqui não existe macieiras. Contudo, se você, enquanto regar as plantas, observar cada uma delas com atenção, vai sentir uma quietude que lhe permitirá compreender muitas coisas sobre você mesmo e sua existência. Depois de terminarmos o chá, Buda voltou para a cozinha e fui arrumar as coisas para a noite, enquanto refletia nas suas palavras. Ele se esqueceu de dizer o nome do cientista, pensei, mas a imagem da maçã caindo sobre a cabeça de alguém me era familiar. Quando o nome me veio à mente, levei um susto, mas ri em seguida. Será que Buda estava falando do físico Isaac Newton? Só pode ser. Quando a maçã caiu na cabeça dele, por fim, conseguiu a fórmula da lei da gravitação, uma das mais importantes teorias da ciência. Buda de Tsongkhapa já tinha subido até a cozinha, quando eu tinha decidido confirmar se era realmente Newton. Ao mesmo tempo, voltei a rir. Ele devia estar brincando. Newton viveu há muito tempo. Será? Acendi a luz dos lustres ao lado de fora do Buda Bar. E, como sempre, esperei o primeiro cliente entrar. Mas algum tempo se passou e ninguém abriu a porta. Achei estranho, porque normalmente, após as luzes acesas, apenas alguns segundos eram suficientes para que chegasse alguém. Fui conferir se realmente havia acendido as luzes, já que não conseguia vê-las ali dentro, mas estava tudo certo. A espera se prolongou por mais de meia hora, sem que ninguém abrisse a porta para entrar. Algum tempo depois, notei que Buda Tsongkhapa estava de pé no alto da escada que dava para a cozinha. Olhava fixamente para a entrada. Estava tão concentrado que nem sequer havia percebido que eu o observara. Voltei às atividades, antes que ele me visse, mas finalmente ele disse algo que somente no final da noite eu compreenderia. Seu tom de voz era estranho, muito baixo. Parecia que estava falando para ele mesmo, uma espécie de transe. Mesmo os Budas têm de enfrentar suas provações. Depois olhou em minha direção sorrindo, como se estivesse voltando à realidade presente, e disse: às vezes precisamos ir atrás deles, às vezes precisamos ir até eles. O senhor quer dizer ir lá fora e pedir que entre? Isso mesmo. Achei estranho aquele pedido. A maioria dos restaurantes de águas calientes mantinha realmente uma pessoa na porta com um cardápio na mão para abordar os turistas, na tentativa de convencê-los a entrar. Imaginei que ele desejava que eu fizesse o mesmo. Então peguei um cardápio, abri a porta, imaginando se aquilo daria certo. Mas, quando olhei do lado de fora, fui surpreendido por um casal já idoso parado diante do Buda Bar. Estavam lendo aquela frase que Buda de Song sempre dizia: aquilo que dá sentido à nossa vida nos traz felicidade. E nos traz felicidade está sempre a uma volta de distância de nossos olhos.
Entre e descubra. Quando eles me viram, não souberam o que dizer. Eu também não. Percebi que a maneira de me vestir como um monge budista os havia deixado surpresos, ficando todos ali parados. Vocês não querem entrar? Consegui dizer finalmente, ainda estranhando a cena que presenciava. Nós não temos certeza, estamos apenas olhando. Olhando, pensei comigo mesmo. Quem fica em pé diante de um restaurante apenas olhando? Se você visse a vitrine de uma loja, tudo bem, mas um restaurante? Nós fazemos a melhor comida de toda a região, disse, tentando convencê-los. Finalmente a mulher tomou a iniciativa de olhar para o marido e pedir que entrasse. Já faz muito tempo, meu amor, você precisa fechar essa ferida. Talvez tenha chegado o momento. Eu não estava compreendendo nada, pois Buda de Tsongkhapa também estava diferente. Algo estranho estava acontecendo ali. Por fim, eles decidiram entrar. E eu ainda não fazia ideia do que estava para acontecer. Assim que comecei a preparar a mesa deles, percebi que ambos não se sentiam à vontade. A mulher parecia mais tranquila, mas o homem ficava todo o tempo olhando os quadros pendurados na parede. Imaginei que talvez fosse mais um admirador da arte, mas lá no fundo sabia que era muito mais que isso. Pouco tempo depois, eu me aproximei para anotar o pedido. Você poderia escolher por nós dois, por favor? Fiquei surpreso com a resposta. Sem saber, a mulher tinha escolhido a opção número 2. O casal comeu pouco, permanecendo em silêncio quase todo o tempo. Buda estava demorando muito para trazer a sobremesa, até que o senhor se levantou e começou a andar pelo restaurante. Além das pinturas, Buda de Tsongkhapa tinha numa das paredes um enorme quadro com fotografias de alguns lugares e templos do Tibete. O senhor parou justamente diante das fotos e permaneceu ali por um longo tempo. Olhava de forma tão demorada cada uma delas, que pareciam serem familiares a ele. A mulher ficou quieta o tempo todo, apenas observava. Por fim, Buda desceu as escadas lentamente em direção ao casal. Ao chegar diante da mulher, não trazia o sorriso de sempre, e o que me deixou ainda mais intrigado. Ele esquecera a sobremesa. O homem virou-se lentamente e, quando olhou para Buda, simplesmente disse: Eu não sabia. Por favor, me desculpe. Eu era jovem e tolo. Nossos pais nos fez acreditar que fazíamos a coisa certa. No início, alguns soldados se recusaram a obedecer às ordens, quando mandaram que atirassem em crianças. Mas foram também assassinados diante dos nossos olhos por nossos superiores. Eles tinham 4 ou 5 anos apenas. Eram somente crianças. Não há um único dia em minha vida que eu não tenha desejado trocar de lugar com elas. Em um único dia, Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo? Pensei. Enquanto as lágrimas escorriam pela face do homem, sua mulher levantou-se para acalmá-lo, mas Buda pediu que o deixasse falar. Eles nos fizeram pôr as armas nas mãos dessas crianças, antes de matá-las, obrigando-as a atirar em seus próprios pais. Muitos soldados estavam loucos, atiravam e riam depois, mas outros, assim como eu, estavam com medo, não concordavam com o que estava acontecendo. Mesmo assim, porém, não podemos fazer nada, pois também tínhamos família. Ou obedecíamos ou morríamos. Minha mãe era budista, Senhor, e eu mesmo acreditava nas palavras de Buda e no Dalai Lama. Mas hoje vivo no inferno. Eles são chineses, meu Deus. Ele participou da invasão ao Tibete. Pensei comigo, quase não acreditando no que estava acontecendo ali. Você não é o único a viver no inferno, meu amigo. Todo o povo tibetano o vive desde então. Foram as primeiras palavras de Buda. O chinês voltou para junto da mulher, e Buda sentou-se enquanto ele somava meu pesar às palavras do marido. Meu marido é um bom homem. Pode ser difícil para o senhor acreditar nisso, sabendo dessas coisas horríveis que ele cometeu durante a invasão ao seu país.
sou testemunha, há mais de 50 anos do que ele disse ao Senhor. Não há um único dia em que ele não se arrependa de tudo que fez nessa triste guerra. Aliás, nunca foi uma guerra, sempre foi um massacre ao seu povo. E nem sequer tinham armas para se defender. A mulher, visivelmente emocionada, parou alguns instantes para se recompor e depois prosseguiu. Nós éramos jovens, havíamos nos casado fazia pouco tempo. Então veio a guerra e meu marido fez parte do primeiro exército a invadir o Tibete. Ficamos meses sem nos falar, porém, quando ele finalmente voltou, percebi que a guerra tinha levado meu marido. Outro homem havia retornado para casa. Muitas outras esposas de soldados, assim como eu, também sofreram. Sei que nosso sofrimento não se compara ao do povo tibetano, mas digo isso para que saiba que nós e muitas outras pessoas sentem todo o mal que essa guerra causou ao seu belo país.